Novidades, o Fluminense segue ativo no mercado da MLS. Aparentemente a gente se transferiu para os Estados Unidos. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos falar um pouquinho sobre transferências também. Nesse dia de jogo, o Fluminense joga hoje contra a equipe do Internacional, a sua decisão na Copa do Brasil. Mas as transferências, essas não param, a gente segue falando por aqui, beleza? Então deixa o like aqui embaixo, se inscreve, isso é bem importante mesmo aqui pra gente. E tem aquele detalhe também que é sempre muito importante, que é o teu comentário aqui. Inclusive, eu hoje mais cedo falei no meu pré-jogo, vou fazer isso habitualmente, tá? Pedi pra galera comentar ali o placar que vai ser o jogo e dar like no placar que acha que vai ser o jogo, para eu fazer uma aposta na KTO. Eu conheço vocês, seus filhos de Hebe Camargo, né? E cheio de gracinha, né? E teve um que botou 53-1 e tava geral curtindo. Só que não tem como botar esse placar na KTO, né? Obviamente. Então, o mais curtido foi esse daqui, ó, do Roger Cabral, que falou que vai ser 2-1 de novo. Então, ele fez um outro comentário ali também na sequência. E aí lá na KTO, vou fazer essa aposta aqui, tá pagando 9,5 na vitória do Fluminense pelo placar exato de 2-1. Então você pode se cadastrar na KTO com o link que tá aqui embaixo no primeiro comentário. Se cadastra lá pelo nosso link, que a KTO sabe que você veio daqui. Vamos falar de negociações. A gente começa com Rafael Navarro. Eu vou trabalhar aqui agora no bastidor aqui com vocês. A gente recebeu esse nome ontem, tem um grupo ali pra apurar e tal, a galera do Jornada, e a gente recebeu esse nome do Rafael Navarro ontem, tá? E, bem, a partir do momento que a gente recebeu esse nome, a gente foi, cara, faz algum sentido, o Fluminense tá querendo um 9 e tal. Fomos tentar apurar e a conclusão que a gente tinha chegado era que, né, dentro da apuração, que de fato era só um nome mesmo, não era um jogador que o Fluminense foi atrás, etc. O jogador Rafael Navarro, que está no Colorado Rapids, o Fluminense tinha interesse na contratação dele. Jogador que aqui no Brasil, talvez você se lembre mais dele no Botafogo, fez um bom ano de 2021. Apesar do ano de 2021 do Botafogo não ter sido muito bom, não ter sido um ano de Série B. Ele é vendido para o Palmeiras na época e no Palmeiras nunca chegou a se destacar, né? Em nenhum momento ele foi um destaque do Palmeiras. Para não dizer que não foi em nenhum momento, teve um jogo que eu fui pesquisar, que eu lembrava que ele tinha sido destaque, que acabou tornando ele um dos artilheiros da Libertadores. Porque aquela fase de grupos da Libertadores, ele simplesmente fez todos os gols dele pelo Palmeiras naquela fase de grupos. Ele fez 4 contra o Independiente Petroleiro no Allianz Parque, que era um time fraquíssimo da Bolívia. Depois fez mais 2 no jogo... fez um no jogo de volta lá na altitude. Só pra vocês terem noção, tá? O Palmeiras enfiou 8-1 e 5-0 nesse time. E já tinha feito 2 contra o Táchira, o que fez com que ele fizesse 7 gols todos na Libertadores. Só que o problema é que ele jogou o ano inteiro no Palmeiras, né? Ele fez 23 jogos de Brasileirão, fez 10 de Campeonato Paulista e não fez mais nenhum gol. E aí, obviamente, foi um cara que ficou meio que marcado ali negativamente no Palmeiras também. E aí, enfim, no final das contas, ele saiu do Palmeiras, foi emprestado para o Colorado Rapids, foi vendido para lá depois. Até lá tem até mantido uma boa média de gols. Mas no nível do futebol brasileiro, aquilo que eu falo às vezes, né? O jogador tem que ser testado no nível do futebol brasileiro. Ele era muito jovem, 22, 23 anos, isso é fato, ele tem 25 agora. O primeiro teste dele não deixou esperanças de que estava tudo ótimo aqui para ele vir ser uma ótima contratação. Seria uma ótima contratação? Não. Teria potencial para ser? Teria. Atacante de 25 anos, que, tem mais gol na carreira que muito atacante de 30 por aí, tem mais gols no Brasil do que muito atacante de 30. Beleza, só que, repetindo, os números são na MLS ou em condições muito específicas aqui no Brasil, seja jogando Série B ou jogando uma fase de grupos de Libertadores, que facilitou muito a vida dele, sendo que dos 7 gols dele, 5 são contra o Independiente Petroleiro da Bolívia, não é nem grande na Bolívia, e 2 eram contra o Deportivo Táchira da Venezuela. Ou seja, a gente falava, né, do Everaldo Marabá Man. No caso dele é Bolívia Man, Venezuela Man, times bem inferiores ao que era aquela época. Lá no Colorado Rapids ele tem feito gols, de fato, em 2 temporadas lá já marcou 28 gols, é um número bom, mas obviamente não era o centroavante que a gente queria. A informação, depois o UOL divulgou que o Fluminense fez uma oferta, o Palmeiras ainda tinha 20% dele, então existia esse interesse também da negociação, uma intermediação que ocorria pelo agente Carlos Costa, da Action Sports,
E é interessante a gente descobrir esses nomes. Essa matéria lá do Felipe Silva e do André Hernan traz esse nome pra gente começar a dar uma investigada legal da lógica do Fluminense estar querendo tantos jogadores da MLS. É só por uma questão de driblar a questão dos impostos do Mundial? Pode ser, o Fluminense está querendo receber o dinheiro lá, gastar o dinheiro lá para não pagar o imposto. Não sei, né, de direito tributário americano. Por outro lado, também pode ser agente que o Fluminense está trabalhando agora e que tem representação com vários times da MLS, que está só indicando jogadores de lá, pode ser também, né? Vamos tentar descobrir isso daí. Bem, o valor não seria baixo porque o Colorado Rapids, quando comprou ele do Palmeiras, comprou por 3,5 milhões de dólares. Então, né, assim, se comprou e lá tá bem, os caras não iam vender mais barato. Mas veio a negativa, né? A gente já falou aqui. O Fluminense tentou comprar, a MLS, né? O time da MLS, né? O Colorado Rapids enviou uma contraproposta num valor bem alto, bem acima do que o Fluminense que esperava pagar, bem acima do que o Fluminense considerava de mercado. E aí o Fluminense desistiu da negociação, que era esperado financeiramente. E, segundo Lessa, a tendência é que, neste momento, o Fluminense não contrate centroavante, tá? Não tem nenhum outro alvo nesse momento. O Fluminense trata Cano, Everaldo e JK pro setor nesse momento. Essa informação ela é perigosa, né? É perigosa. É fácil de dar nesse momento em que o Everaldo vem de 3 gols em 2 jogos. Mas ela é perigosa. Enfim. E aí, o que você acha sobre isso? Vamos lá, cara. A gente fala de outro jogador da MLS agora, que é o Lúcio Acosta. Eu gravei um vídeo ontem. A gente tem notícias de que o acordo está muito próximo de ser fechado. Isso é um fato, né? Quanto a isso, a gente não tem discussões. Só que algumas dúvidas surgiram ali sobre o Lúcio Acosta. A primeira delas, para mim, era o seguinte. Por que um jogador que tinha um contrato curto, o Fluminense estava pagando tão alto nele? E outra dúvida que começou a surgir também é o seguinte. No último mercado de transferências, o Lúcio Acosta o Luciano Acosta, né? Lúcio Acosta, foi vendido do Cincinnati para o Dallas. No último mercado de transferências. O valor que foi pago pelo Dallas foi de 4,8 milhões de dólares. Vamos arredondar aqui para 5, tá? Só para facilitar e se entender a dinâmica. Os caras pagaram 5 milhões de dólares. E aí agora, no meio da temporada, os caras estão aceitando vender por 4 milhões de dólares mais 1 milhão de bônus. Ou seja, praticamente igualando o valor só se atingir o bônus. Com 6 meses do cara. Eu fui tentar entender um pouquinho. Mas antes de eu te explicar detalhes que eu entendi, tem um vídeo que já começa a te ajudar a entender, nos ajudar a entender, que é do Tom Bogert, que é o jornalista que eu tenho citado aqui direto, tem muita apuração sobre o futebol lá nos Estados Unidos. E aí ele traz tanto detalhes de como está a transferência, tanto também detalhes sobre o porquê ele não está rendendo no Cincinnati. E o que pode atrapalhar a nossa negociação com o jogador. Hoje, a nossa negociação pode ser atrapalhada por um detalhe. E só um detalhe mais uma vez, eu sei que, novamente, falando pra galera que só ouve o vídeo, eu botei, muita gente só ouve, então às vezes eu boto coisas em outros países, aqui em outras línguas, só com legenda, né? Mas quando eu consigo, né, quando eu tenho tempo, eu consegui botar aquela tradução de IA, ficou perfeita dessa vez, com um detalhe, é que ele não consegue falar Estados Unidos, ele fala EUA, mas de resto dá pra entender perfeitamente, vamos ver. Num terreno de mata-mata. Peraí que eu apertei para iniciar meu pré-jogo. Acertou com o FC Dallas um acordo de cerca de 4 milhões mais bônus. Ele tá bem perto de acertar os termos pessoais com o Flu. Foi o último que soube ontem. Mas tudo isso é só verbal. Ainda não tem nada no papel. Tem outro time da MLS que curte ele e tá tentando convencê-lo de última hora. Vão usar o papo de, se ficar na MLS no nosso time, segue rumo à cidadania americana. Ou seja, vou dar um pause aqui só para pontuar esse detalhe. O Lúcio Acosta tá de saída do FC Dallas. Tem um acordo verbal já do Dallas com o Fluminense, mas tem outro time tentando convencer ele. Impressionante como toda a contratação da temporada do Fluminense vem alguém para atrapalhar a vida do Fluminense também, né? Inacreditável. Mas tem um outro time tentando convencer porque ele é argentino e que tá perto de conseguir a cidadania americana. Aí pode jogar pela seleção do Cibiaua se o Pochettino... Cibiaua é Estados Unidos, né? te convocar. E aí não é só a cidadania americana por si só. É porque pode jogar pela seleção dos Estados Unidos, já que ele não tem chance de jogar pela seleção
argentino, né? convocar. Pochettino tá falando disso há um tempão. Bem, Pochettino, né? Pochettino é o treinador da seleção dos Estados Unidos. Tá? você é advogado de imigração? Tipo, essas coisas são bem padronizadas, sabe? Não dá pra acelerar o processo. Ele precisa ficar mais tempo nos Lawa. Ele não vai conseguir cidadania, pelo que entendo, porque não sou advogado de imigração, nem esperto o bastante pra entender tudo isso. Mas é o mesmo ponto pro outro time da MLS que tá chegando tarde, só que o Fluminense tá bem na frente. E acho que se eles provarem as condições de pagamento e mostrarem que a oferta verbal tá no papel, ele vai. Dallas já tá aberto a isso. Ele brigou com o técnico, né? E foi deixado fora do time num jogo por quebrar o toque de recolher. Tudo isso tem sido complicado nos 7 meses dele em Dallas até agora. Mas ele ainda é ótimo jogador e um Lucho Acosta motivado no Flu ou em outro time da MLS é algo que todos vão querer. Tá aí. Então, é aquela parada. Estão tentando utilizar isso de artifício para ele ficar por lá. E tem a questão do técnico. Eu fui reparar, e aí explica um pouco do porquê que estão se livrando de um cara que contrataram há 6 meses atrás pelo mesmo valor. Né? Eu falei, gente, tem que ter algum detalhe ali, né? Porque não é possível que estão se livrando dessa maneira. O treinador do Dallas, o tal do Eric Quill, pelo visto, o Lúcio Acosta descumpriu. Eu tentei pesquisar sobre isso, mas parece que é a informação dele mesmo, tá? Então não achei isso em outro lugar. Descumpriu um toque de recolher. Deve ser alguma questão ali de horário ou de... enfim, dá pra poder entender pelo contexto, né? Mas alguma coisa provavelmente de indisciplina, de atraso, de não estar na concentração, alguma coisa assim. E aí, em relação a isso... O cara era titular em todos os jogos e virou reserva no final ali antes da pausa, né? Na primeira parte ali da MLS. Os últimos 2 jogos do Dallas contra o Los Angeles FC e o New York City, ele foi banco nos 2 e entrou no segundo tempo nos 2. Então, existe um debate por lá. Eu fui ler algumas matérias. Meio que tá entre um e outro. Ou fica o treinador, ou fica o Lúcio Acosta. É um grande jogador, mas não tá rendendo nessa temporada. Tanto que a gente vai falar de números, né? Os próprios números dele nessa temporada não são espetaculares igual são das temporadas anteriores. 7 gols em 23 jogos. A média dele anterior não era nessa pegada. A média anterior dele era de 1 assistência só, né? 8 participações em gols em 23 jogos. O cara tinha participação, tipo, 34 em 41 jogos. Então, ele tá abaixo nessa temporada mesmo. E o Fluminense tá na disputa. Acho que, se vier com cabeça pra jogar bola, pode render. Mas assim, Brasil é diferente da MLS, meu amigo. Aqui no Brasil não vai ter nem tempo pra fazer as coisas. Se vier no espírito, tô de férias ganhando dinheiro, é outra história. Aí vai complicar. O salário dele lá era de cerca de 4 milhões de dólares anuais. Daria em torno aqui no Brasil de um pouco mais de 1,5 milhão por mês, tá? Seria mais ou menos isso, 1,5 milhão de reais por mês, um pouco acima ali. E aí até por isso a MLS tem toda uma regra financeira. Não é interessante você manter um jogador que ganha um salário muito bom se esse jogador não está rendendo. São detalhes da contratação. A gente fica, o segundo Tom Bogert não chegou ainda a proposta oficial do Fluminense para a equipe do Dallas, né? Se o acordo sair dos e-mails, dos telefones e for para o papel, é mais provável que ele venha para o Fluminense, não aceite esse outro time da MLS. Para isso, o Fluminense precisa garantir que vai pagar o dinheiro que está prometendo que vai pagar, que hoje é de 4 milhões de dólares mais 1 de bônus. Vamos aguardar. Tamo junto, se cadastra lá na KTO. Até a próxima. Valeu.